Deus, Ele nos deu um privilégio. Nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados para anunciar o Evangelho às nações. E isto, querido, é um privilégio. O Senhor, durante as gerações, desde o pecado de Adão, Ele tem escolhido homens e mulheres que sejam a sua boca no meio dos povos, no meio das nações. Você vê, Noé, por exemplo, foi escolhido por Deus para que no meio da sua geração ele anunciasse que o juízo de Deus iria acontecer muito breve. Conforme ele ia construindo a arca, ele ia pregando. A palavra de Deus o chama de pregoeiro da justiça. Moisés, outro homem de Deus, no tempo dele, na sua geração, o Senhor o chamou para tirar o povo de Israel da escravidão. Homem de Deus, profeta de Deus, para anunciar na sua geração. Este homem aqui no qual nós lemos, Jeremias, foi outro também escolhido por Deus, já em outra geração, uma geração que a palavra de Deus diz que tinha o coração duro, era homem de dura cerviz, e Jeremias pregava o arrependimento. Estes homens, querido, como Noé, como Moisés, como Jeremias, foram homens escolhidos por Deus para anunciar o Evangelho na sua geração. E hoje, querido, o Senhor nos escolheu, eu e você, para anunciar a palavra de Deus no meio desta geração. E isto é uma honra e isto é um privilégio, querido. Glória a Deus. Eu bem sei que cada chamado é individual. A uns o Senhor chamou como pastores. A Bíblia diz que a outros como profetas, a outros como apóstolos, a outros como mestres, tantos chamados. Mas o fato é que o Senhor disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Nós somos escolhidos por Deus para tirar as vidas do lamaçal do pecado, para tirar as vidas que estão morrendo, que estão perecendo, e levar para este barco onde Jesus faz presente, que é o barco da salvação. Que honra, querido! Eu me alegro quando eu vejo os irmãos separados para esta obra, para serem ministros do Evangelho. Jeremias, quando o Senhor o chamou e disse, olha o que ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Glória a Deus. 3 coisas Deus fez por Jeremias. Primeiro, Ele conheceu Jeremias. Depois Ele santificou, ou seja, separou. E depois Ele enviou. Boca de Deus no meio das nações. Qual foi a reação de Jeremias? Qual é a nossa reação quando o Senhor nos chama para fazer esta grande obra? Jeremias disse: eu não posso. Eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. Eu não sei quantos anos Jeremias tinha, mas certamente ele não tinha uns 5 ou 6 anos. Talvez ele era um jovem. Mas ele disse: eu sou como uma criança. Eu não sei falar. Parecido com quem? Com Moisés. Moisés disse: envia outro no meu lugar. Eu também não sei falar. Eu pensei, querido, que quando eu chamei os irmãos para serem consagrados, eu sei que foi uma orientação do Espírito. Houve um peso nas costas dos irmãos. E é normal. Porque este peso, querido, é o peso da eternidade. O apóstolo Paulo diz que nós somos um vaso de barro no qual temos um tesouro eterno dentro deste vaso de barro, para que a glória não seja do homem, mas que seja de Deus. É por isso, querido, que quando nós somos separados para esta obra, nós sentimos um peso diferente, querido, de uma pessoa quando é separada para um serviço qualquer, de contabilidade, ou de administração, ou de empresário, porque ele trata com coisas deste mundo. Mas quando a pessoa é separada para anunciar este Evangelho, o que tem sobre as suas costas
é o peso de almas. Através de homens e mulheres que anunciam esta palavra, querido, as pessoas ou vão para o inferno ou vão para o céu. E isto é uma responsabilidade de eternidade. É por isso que Jeremias disse: eu não, Senhor, eu sou uma criança, a obra é grande demais. O que Deus disse para ele? Olha aí no versículo 7. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, o que? Falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Querido, não tema. Se o Senhor te chamou, Ele te capacita para realizar esta obra. Glória a Deus. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Glória a Deus. Querido, abra a sua boca. O Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos: quando estiver diante dos poderosos, não tema, não se preocupe com o que vocês vão falar, abra apenas a sua boca, porque eu falarei no meio de vós e através de vós. Glória a Deus. Abra a sua boca, querido. O Espírito Santo habita dentro de você. Nós somos vasos, instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Nós temos uma ferramenta tremenda, que é a palavra de Deus. Na reunião de obreiros de quinta-feira, eu falei com os irmãos que cada técnico, cada pessoa que trabalha em determinado departamento ou em determinada área, ele tem a sua ferramenta. O lenhador tem um machado. Nós, querido, o que nós temos é a palavra de Deus. Sem esta palavra, nós somos inúteis. Nada podemos. Porém, esta palavra, quando ela é semeada nos corações, ela traz vida. Quando ela é semeada nos corações, ela tem o poder de operar um milagre na vida daqueles que recebem. Isso é tão tremendo, querido, que o diabo tenta de todas as formas impedir que esta mensagem ela alcance os corações. A palavra de Deus diz que quando esta mensagem é lançada a uns terrenos, ele encontra pedregulho, o coração é como pedras. A outro, esta mensagem ela é sufocada pelos espinhos. Porém, quando a mensagem entra e não encontra pedras nem espinhos, a Bíblia diz que o inimigo, ele vem de noite e tenta roubar esta palavra, porque ele sabe que se esta palavra entrar no coração, querido, aquela pessoa torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. O fato das pessoas perecerem não é culpa do diabo tão somente, mas é por falta de conhecimento. Em Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por causa do conhecimento desta palavra, o inimigo vai tentar de todas as formas impedir que esta palavra chegue nos corações. E eu te pergunto: você vai anunciar ou não este evangelho? Você vai temer o inimigo? Você vai deixar que as pessoas pereçam? Ou você vai dizer: eis-me aqui, eu posso até ser uma criança, mas quando eu sou ungido pelo teu Espírito, eu sou a sua boca no meio das nações? Você vai dizer isso ou não, querido? Você vai deixar as pessoas perecerem ou não? Glória a Deus, boca de Deus. Eu bem sei também, amados, que esta obra não é fácil. Que muitos, queridos, são os obstáculos que irão aparecer na vida dos irmãos. Muitas das vezes o inimigo vai sussurrar: você não vai conseguir. Muitas das vezes ele vai dizer: você não vai chegar do outro lado. Desista. Quantos obreiros, querido, às vezes na sua jornada, na sua trajetória, ele pensa: poxa, eu queria ter uma vida normal, eu queria estar em casa,
ter uma vida comum, sem esta responsabilidade. Quantos obreiros não pensam assim? Mas já não é mais possível ter esta vida normal. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes que eu e você saísse da mata, o Senhor nos santificou. O Senhor nos separou. Quem é separado por Deus nunca mais ele consegue ficar longe deste evangelho. Quantas das vezes a pessoa falta um culto num domingo como esse, está de frente da televisão e não consegue sentir alegria, não consegue sentir paz, sente angústia, porque o teu lugar, querido, não é lá. O teu lugar é fazendo a obra do Senhor. Tem pessoas que até desviam, afastam dos caminhos. Mas você pode afastar dos caminhos, mas o Senhor não desiste de você. A palavra de Deus diz que os dons e a vocação, eles são o quê? Irrevogáveis. Amém? Se o Senhor te escolheu, querido, essa chama sempre vai arder dentro de você. Eu conheço pessoas, eu vi no mês passado, uma pessoa bêbada, pregando o evangelho. Pregando entre os outros bêbados e falando. O dom e a vocação são irrevogáveis. Ele queria estar aqui na frente, querido, mas algo está impedindo. A pessoa nunca mais se livra do chamado. E um dia, querido, nós iremos prestar conta. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Eu quero chamar aqui na frente os irmãos que foram separados para o diaconato. Glória a Deus. O irmão Bruno, o irmão Mar, o irmão André, a minha mãe, a irmã Marley. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus.